Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 10 a 13. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículos 10 ao versículo de número 13. Primeiro Crônicas 29, versículos 10 a 13, o texto sagrado nos diz assim: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Louvado seja Deus pela sua palavra, pela sua grandeza, pela sua majestade. E Davi, em sua oração, ele destacou estes atributos de Deus: a grandeza, a soberania do Senhor. Deus é criador, Deus sustenta a sua criação, domina toda ela e tudo provém dele. Tudo que temos, tudo que somos provém do nosso Deus. Então vamos fazer mais uma oração de louvor e de gratidão ao nosso Deus. Convido a nossa irmã Simone a nos conduzir a Deus nesta oração. Deus eterno, Deus querido, nós te louvamos, ó Pai, pela grata oportunidade que tu nos deste nesta manhã de subirmos à tua casa de oração com o coração disposto a te glorificar, Senhor. Pois nós reconhecemos o teu senhorio nas nossas vidas e sabemos, ó Pai, que só tu é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém. Por isso, Deus, nesta hora nós te imploramos, Pai. Recebe, Deus, esta adoração, Senhor, que, ó Deus, nós, os teus filhos, tenhamos no nosso coração o desejo de estar sempre louvando e engrandecendo o teu santo e excelso nome. Amém. Deus, muito obrigada, Pai, pelo dom da salvação em Cristo Jesus. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada pela fé que tu colocou, Senhor, nos nossos corações. Obrigada, Amém. Senhor, pelo teu Espírito Santo habitar em nós. Obrigada por essa igreja, Pai. Obrigada pelo teu servo que se encontra à frente da mesma, Pai. Amém. Que, ó Deus, nesta hora, ele seja tão somente usado como instrumento teu para falar ao teu povo, Pai. Amém. Prepara, Deus, os nossos corações, sensibiliza os nossos ouvidos, Pai, para que aqui possamos ouvir uma porção da tua palavra, Deus. Amém. E que nesta hora, Pai, nenhum pensamento, Senhor, nada, Deus, venha impedir que tenhamos nesta hora, Pai, uma perfeita comunhão contigo, Deus. Amém. Que possamos te ouvir, Senhor, e que possamos praticar a tua palavra no nosso viver diário. Que a cada dia, Senhor, as nossas vidas sejam transformadas pelo poder do teu Espírito Santo. Amém. Deus abençoa aqueles que não puderam subir à tua casa nesta manhã. Tu sabes o motivo de cada um deles, ó Pai. Aqueles que estão enfermos, cura-os, ó Deus, segundo a tua santa e bendita vontade. Amém. Mais uma vez te imploramos em favor do teu servo Antônio Luiz, que tu esteja abençoando ele, abençoando a sua esposa, Pai, e que ali também, ó Deus, eles possam estar sentindo a presença do teu Espírito Santo, Senhor. Amém. E estarem também te cultuando em espírito e em verdade. Amém. Perdoa, Pai, os nossos pecados, Senhor. Nós não merecemos nada de ti, Senhor. Tudo é pela tua graça e pela tua misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amados irmãos, agora para a nossa meditação, abram as vossas Bíblias em Esdras, no capítulo de número 2. Esdras, capítulo de número 2.
Você deve lembrar que na semana passada nós falamos que aos domingos pela manhã iríamos meditar neste livro e, portanto, vamos dar continuidade. Esdras, capítulo de número 2. Vamos fazer a leitura inicialmente do versículo 1 e 2. E depois, a partir do 58 até o 70. Então, inicialmente, capítulo 2 de Esdras, versículo 1 e 2. E depois nós pulamos para o 58. Diz assim o texto sagrado, Esdras, capítulo 2, versículo 1 e 2. Depois o 58. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mordecai, Bilzã, Mispá, Bigvai, Reum e Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Agora vá para o 58. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Razá, Querube, Adã e Mer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. E os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casaram com uma das filhas de Barzilai, o Geleadita, e que foi chamado do nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e suas servas, que foram 7.337, e tinham 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 636, os seus mulos, 245, os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720. Alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntariamente ofertas para a casa de Deus, para restaurarem no seu lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra, em ouro, 61.000 daricos, e em prata 5.000 arretéis, e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também todo Israel. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, soberano Deus, nós te bendizemos e te louvamos o nome porque tu és Deus. E nesta hora, ó Deus, diante do Senhor nos colocamos para suplicar a tua misericórdia. Abençoa-nos, ó Deus, pela tua palavra que acabamos de ler, que ela seja o nosso alimento para esta manhã, que possamos, ó Deus, através dela conhecer a tua vontade, conhecer os teus preceitos e que a tua glória seja manifesta através dos teus ensinos. Nós te louvamos e te suplicamos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, no último domingo pela manhã nós começamos esta série no livro de Esdras.
E este é um daqueles capítulos que, quando você está lendo em sequência, você tem vontade de pular, tem desejo de saltar. Como lê o capítulo 1, aí pula para o capítulo 3. Porque nós temos aqui muitos nomes. Nós temos aqui 125 nomes neste capítulo. São muitos nomes. E muitos se sentem tentados a pular, por entender que este capítulo é um capítulo irrelevante. Porém, não é. Lembra quando Paulo disse lá em 2 Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o crescimento, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que sejamos aperfeiçoados para a obra dele. E quando ele falou aquilo, ele estava pensando no Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda estava no processo de criação. Deus ainda estava revelando a sua vontade aos autores do Novo Testamento. Portanto, quando ele falou toda a Escritura, ele está pensando no Antigo Testamento. Ele está dizendo todo o Antigo Testamento. Portanto, é inspirado por Deus e é útil para nós. Portanto, não é um texto inútil que está diante de nós, mas extremamente relevante. Apesar dos nomes e de ser um capítulo difícil, porque muitos estudiosos têm apontado que, de fato, este é um capítulo muito difícil, porque é um capítulo de muitos nomes. Mas essa história, ela faz parte da história da redenção. Aí está a relevância da história ou dos nomes aqui, porque essa história faz parte da história da redenção. E conhecer a história é uma coisa fascinante. Não sei se você também tem esse prazer em conhecer a história. Mas será que você não tem prazer em pegar, por exemplo, um álbum de fotos antigo da família, e ficar passando e olhando e investigando? Atrás, muita gente fazia isso, pegava as fotos e escrevia atrás alguma coisa, alguma data, alguma referência. E você pega aquilo e você começa a imaginar como era a vida. Tem algumas páginas na internet da cidade, talvez aqui também tenha isso, de como era a cidade há 100 anos, há 90 anos, há 80 anos. E tem algumas fotos mostrando como era o comércio, como eram as ruas. E nós ficamos olhando aquilo e imaginando como era a vida naquele tempo. Então, se você não gosta de história como muita gente não gosta, mas você gosta desse tipo de história, de histórias antigas, de ouvir os avós, os tios, de ouvir as pessoas que viveram épocas importantes na cidade ou no país, e você começa a ouvir a história dessas pessoas, isso é fascinante. Ou quando você pega atas da igreja de 20, 30, 40 anos e começa a ver os nomes dos irmãos que congregavam. Ou a SAF pega atas antigas e começa a ver os trabalhos que eram realizados no passado. Ou a mocidade pega as atas do passado e começa a ver tudo aquilo que era realizado, quem participava, quem era o presidente, o que faziam. E você começa a imaginar essas coisas e você fica fascinado com toda essa história. E é isso que nós temos aqui, um pouco da história da redenção. Isso também deve nos fascinar, porque aqui estão os nomes, é como se fosse um registro de ata. Aqui estão os nomes daqueles que voltaram na primeira leva, porque nós veremos que depois tiveram outras voltas. Veja como começa o versículo 1. São estes os filhos da província. São estes que subiram do cativeiro. Este é o povo, estes são os nomes. Estes são os nomes de homens, mulheres, de todos que ouviram o decreto de Ciro. Lembra que no capítulo 1, Ciro decretou, podem voltar, em 536, 537 aproximadamente antes de Cristo. E estes foram os que voltaram. Estas são a lista daqueles que ouviram o decreto de Ciro. E eles saíram da Babilônia para Jerusalém com o objetivo: reconstruir o templo do Senhor. Porque este é o povo de Deus. E o capítulo 1 nos deixou claro isso. Eles tinham um objetivo: voltar a adorar a Deus no templo que havia sido destruído. Portanto, quando Esdras escreveu este capítulo, ele escreveu lembrando que estes eram os seus ancestrais,
como nós falamos, Esdras vai aparecer 70 a 80 anos depois, lá no capítulo 7. E quando ele escreve, muitas dessas pessoas já haviam morrido. E ele relata os nomes dessas pessoas porque ele entende que estes são os nomes, o registro daqueles que voltaram com o propósito de adorar a Deus. E neste capítulo nós iremos destacar 2 pontos. Primeiro, nós iremos destacar o povo de Deus. E a pergunta para nós iniciarmos esse ponto é: o que esta passagem, portanto, nos ensina sobre Deus? Será que é um texto apenas sobre o povo ou sobre Deus? E toda a narrativa da Escritura Sagrada, ela tem um personagem principal e ele chama-se Deus. E Deus, novamente nessa passagem, é o personagem principal. Mas nós iremos entender quem é este povo de Deus. Iremos entender este povo de Deus. Porque esse texto aqui, este povo está experimentando das promessas de Deus, das promessas que Deus havia feito a Abraão. Olha, Abraão, tu e a tua descendência, ou a ti e a tua descendência pertencerá essa terra. E Deus está cumprindo com a sua promessa. Está fazendo com que os descendentes da promessa pudessem voltar para as suas terras. E o texto diz agora que 42 mil regressaram. Afora os servos e servas. Vamos arredondar aqui para 50 mil. Porque é 42 mil e alguns quebrados, mais 7 mil e alguns quebrados de servos e servas. Então nós arredondamos para 50 mil. Menor do que o bairro do Tomba. O bairro do Tomba tem mais de 55 mil. Mas eram estes que estavam voltando para a terra. Eram estes que estavam voltando e estavam experimentando o cumprimento das promessas de Deus. Deus havia dito que a descendência de Abraão, ou a eles pertenceriam aquelas terras, e Deus está cumprindo exatamente isso. Alguns estavam ali há 50 anos no cativeiro, alguns estavam há 70, e outros nasceram ali no cativeiro. E eles estão aqui misturados, voltando para as suas terras. Muitos destes haviam sido separados de suas famílias, separados de suas casas, separados dos seus empregos. Muitos destes que estão voltando conheceram Jerusalém e passaram 70, 50, 60 anos no cativeiro. E agora imaginem a alegria destes homens, dessas mulheres, ao voltarem para as suas terras, ao voltarem para o lugar onde Deus manifestava a sua graça e a sua misericórdia, o lugar para onde eles poderiam novamente ter a esperança de sacrificar a Deus, de cultuar a Deus, que era no templo lá em Jerusalém. Eles estão, portanto, retornando para as suas casas. Hoje este lugar aqui é o centro do Iraque, né? A Babilônia, você depois dá um Google aí, você vai ver o mapa ali no centro do Iraque, era onde eles estavam cativos e voltaram para Jerusalém. E eles certamente estão alegres porque eles sabem que Deus não se esqueceu deles. Eles sabem que Deus os disciplinou, como havia dito pelo profeta Jeremias, que assim está registrado no capítulo 25, versículo 14. Porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. Assim lhes retribuirei, segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. É o que os teólogos chamam de a justiça retributiva de Deus. Deus retribuiu o mal do seu povo. E é isso que o profeta Jeremias disse. Lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Portanto, Deus os leva para o cativeiro para retribuir o mal que o seu povo estava praticando. Mas lá em Jeremias 30, 18, diz assim também: assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. A promessa de Deus no capítulo 25, ele diz: vocês serão levados para o cativeiro,
por causa dos seus pecados. Mas no capítulo 30 ele diz: mas eu vou restaurar vocês e vocês voltarão novamente a habitar este lugar. Lá no capítulo 33 de Jeremias, versículo 7, também diz assim: restaurarei a sorte de Judá e de Israel e os edificarei como no princípio. E este povo, ou a lista deste povo que está experimentando dos cumprimentos destas promessas, estão aqui no capítulo de número 2. São estes nomes e muitos outros que aqui não são citados, porque, como nós falamos aqui, aproximadamente 50 mil pessoas, e aqui nós temos 125 nomes apenas. Há muitos que dizem que nesse período a Igreja de Deus tinha sido destruída totalmente, completamente, mas não foi assim. A Igreja de Deus estava viva, só que estava no lugar errado. E Deus agora traz para o lugar certo, para o lugar da adoração, para o lugar onde eles poderiam sacrificar, a um lugar onde eles poderiam novamente suplicar através do sacerdote a bênção de Deus. Eles poderiam novamente ouvir a voz de Deus através dos profetas que se levantariam. Veja como isso é interessante, como Esdras fala lá no capítulo de número 7. Capítulo 7, versículo 27. Veja o que Esdras aí diz. Capítulo 7, versículo 27. Diz assim: bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais. Ele está louvando o Deus dos seus pais, o Deus dos seus antepassados. E, portanto, a lista dos antepassados estão aqui, e ele louva a Deus: bendito seja o Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Este é o Deus dos nossos antepassados. Ele é o Deus que fez promessas e está executando as suas promessas. É isso que Esdras está dizendo lá no capítulo 7. Louvado, bendito seja Ele. Porque Ele não é um Deus novo, Ele é o mesmo Deus que manifestou as suas promessas no passado e está executando no presente. Portanto, meus amados irmãos, este capítulo não é apenas uma lista de nomes, mas é uma lista do povo da providência de Deus. Aqui não estão apenas nomes que são colocados aí para registro, mas são registros dos nomes daqueles que experimentaram dos cumprimentos das promessas de Deus. Esta, portanto, é uma lista daqueles que puderam vivenciar Deus executando as suas promessas. Aqui estão os nomes daqueles que puderam beber, se alimentar da palavra de Deus. Agora, um segundo ponto que nós podemos destacar aqui nesse texto é a constituição. Quem eram estes? Nós vimos que este é o povo de Deus, e Deus é o Deus do seu povo, que executa as suas promessas na vida do seu povo. Este é o povo de Deus. Mas quem são estes? Qual é a constituição deles? E nós veremos isso neste segundo ponto. Veja que o texto nos disse que 42 mil voltaram, afora servos e servas. Mas o versículo 2 que nós lemos traz um dado interessante, traz 11 nomes. Veja aí o versículo 2 novamente. Você pode contar aí. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mordecai, Bilzam, Mispá, Bigvai, Reum e Baaná. Se você juntar com o capítulo 1, versículo 11, você vai ter 12 nomes, porque o texto aqui fala de um homem chamado Sesbazar, que também era um dos líderes. Então nós temos aqui 12 líderes aqui citados, 12 homens, 12 cabeças. E esse número, você sabe que ele é um número simbólico, no Antigo e no Novo Testamento. Porque o número 12 representa as 12 tribos que representam o povo de Deus. No Novo Testamento, 12 apóstolos também é um número que simboliza também o povo de Deus. É por isso que quando você chega lá em Apocalipse, no capítulo 4, você encontra 24 anciãos diante do trono.
do trono do Cordeiro. Veja, 24, 12 do Antigo, 12 do Novo, formando uma só igreja, aquilo que Paulo diz aos Efésios lá no capítulo 2. Que de ambos fez um só povo, de judeus e gentios. Uma só igreja, um só povo. Está lá representado nesta figura dos 24 anciãos. Então, o que o texto aqui está apontando, com esses 12 nomes que inicialmente são citados, capítulo 1, versículo 11, e depois o capítulo 2, versículo 2, juntando os 12 nomes, simbolicamente representa isso. Deus está restaurando o seu povo, restaurando a sua igreja. Ele não está restaurando um povo estranho, que ele não conheceu ou nunca se manifestou, mas é o mesmo povo que ele abençoou desde Abraão. É o povo da aliança, é o povo do pacto. É claro que nessa época as 12 tribos não existiam, apenas Judá e Benjamim. As outras haviam sido destruídas. Você lembra com a Síria, aproximadamente 190 anos antes, quando foram invadidos e foram completamente destruídos, falando do reino do norte. Mas simbolicamente esses 12 aqui representam o povo de Deus, porque o número 12 representa isso, o povo de Deus nas Escrituras. Agora, algo interessante aqui, nós falamos que vamos ver aqui a constituição desse povo. Quem eram estes? Primeiro ele vai citar sacerdotes. Vejam aí o versículo 36 a 39. Quantos sacerdotes tinham? Versículo 36 a 39. Diz assim, ó: os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imé, 1052. Os filhos de Pazu, 1247. Os filhos de Harim, 1017. Apenas até o versículo 39. Então nós temos aqui, se você somar, 4.289 sacerdotes, o que dá aproximadamente 10% do povo. Então nós tínhamos 42 mil, afora servos e servas, 42 mil. Então nós temos aqui 4.289 sacerdotes. Depois você pode fazer a conta aí pelos números que ele traz aqui. 10%. 10% dos que voltaram eram sacerdotes. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. O que eles foram fazer lá em Jerusalém, se não tinha templo? Porque o trabalho e o serviço deles eram no templo. Eles sacrificavam a Deus. Mas não tinha sacrifício porque não tinha um altar, e não tinha altar porque não tinha templo. Porque ele fora destruído. Aqui em 2 Crônicas, um capítulo, uma página anterior da sua Bíblia, né? No capítulo 36 conta essa história, 35 e 36, como Jerusalém foi arrasada, completamente destruída, queimada, saqueada. Então não havia templo, não havia altar, não havia sacrifício. Mas gravem isso, eles estavam lá. Não havia templo nem sacrifício, mas eles estavam lá. Agora o texto também vai falar de levitas, versículo 40. Vai falar de 74 levitas. Veja aí o versículo 40, o que diz. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Rodavias, 74. 74 levitas. E os levitas, eles eram assistentes dos sacerdotes. Eles ajudavam os sacerdotes no sacrifício, carregando o animal, limpando o sangue, quando o sacrifício era feito. Eles eram os ajudantes dos sacerdotes. Mas veja que não tinha sacrifício, não tinha serviço para eles lá, mas eles estavam lá. O versículo de número 41 vai falar dos cantores. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. 128 cantores. Não havia coral, mas eles estavam lá. Não havia coral porque não havia templo, mas os cantores estavam lá. Veja na continuação do texto, versículo 43 em diante, vai falar que também servidores do templo estavam lá. Veja a partir do versículo 43 o que diz. Os servidores do templo, os filhos de Izia, os filhos de Razufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom,
os filhos de Lebana, os filhos de Hagaba, os filhos de Acube, os filhos de Hagabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Asnar, os filhos de Meunitas, os filhos de Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Racufa, os filhos de Haru, é um trava-língua mesmo, né? Os filhos de Baslote, os filhos de Meidá, os filhos de Raza, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Temar, os filhos de Nesias, os filhos de Ratifa, os filhos do servo de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soforete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete Razebaim e os filhos de Amém. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Então percebam nesses nomes, nesse trava-língua, nomes que nós aqui falamos, servidores do templo e também filhos dos servos de Salomão. Quem eram esses filhos dos servos de Salomão? Salomão, quando ia às pelejas, às guerras, ele trazia escravos para lhe servir em Jerusalém e em Israel. Então, este povo lá ficou, se estabeleceu, tiveram filhos, e aqui estão a sua descendência. Veja que o texto falou, portanto, de dois povos aqui. O texto falou no versículo 43, os servidores do templo, e depois também o texto falou, no versículo 55, os filhos dos servos de Salomão. Então, servidores do templo, não tinha serviço, eram que faziam o serviço geral. Não tinha templo, mas eles estavam lá. Esses também que poderiam dizer, ganhamos a nossa liberdade, vamos voltar para as terras dos nossos antepassados. Mas eles não voltaram para a sua origem. Eles ficaram com o povo de Deus e voltaram para Jerusalém para reconstruir o templo. Eles estavam lá. Eles agora eram convertidos. Eles agora se identificavam com o povo de Deus, com a obra de Deus, com a casa de Deus. Não havia casa, mas eles estavam lá. Se você vê o versículo 59 ao versículo de número 63, você vê uma lista de pessoas que não podem provar o seu pedigree. E pedigree não tem nada a ver com animal, né? Mas com genealogia. Eles não podem provar a sua genealogia, o seu pedigree. Veja o versículo 59, o que diz, ó. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Raza, Querube, Adã e Mé, porém não puderam provar as suas famílias e a sua linhagem. Eram de Israel, ou que não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Não podiam provar o seu pedigree, que eles pertenciam àquele povo. Mas eles estavam lá, eles não tinham documentos, eles não tinham papéis, eles não podiam provar que os seus antepassados pertenciam àquele povo, mas eles estavam lá. Se você ver o versículo de número 62, também fala que os sacerdotes, ou alguns, não podiam provar também que eram da família sacerdotal ou da linhagem sacerdotal. Tanto que eles foram excluídos. Olha, até que se levante um sacerdote com Urim e Tumim para consultar o Senhor, esses estão proibidos de se alimentar daquilo que é sagrado. Veja o versículo 62, o que diz, ó. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Então, muitos que se diziam sacerdotes não podiam provar. Agora, por que muitos não podiam provar que era de Israel e muitos não podiam provar que eram
da linhagem sacerdotal. Porque quando Nabucodonosor ele invadiu Jerusalém, ele não disse, olha, arrume as suas malas, que eu dou 2 horas ou meia hora para você arrumar tudo, pegar seus papéis, seus documentos, fazer sua mala e ir embora. Não, ele invadiu de repente, saqueando, roubando. Era gente correndo, era fogo, era arma, era guarda, era cavalo. Então invadiram de repente Jerusalém e puderam saquear tudo. E portanto o povo, muita gente não teve tempo de pegar papel, de pegar documento, de pegar registro que pudesse comprovar a sua linhagem. E muitos tiveram seus pais mortos na invasão e foram bebezinhos, foram crianças para o cativeiro. E quando cresceram não puderam provar quem eram os seus pais. É por isso que agora muitos não podem provar que eram de Israel e muitos não podem provar que são sacerdotes. Mas o mais interessante é que eles estavam lá. Eles poderiam dizer, bom, já que estão me excluindo, eu vou ficar por aqui mesmo, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu negócio, eu vou fazer o que lá, se vocês não me querem. Não foi assim. Eles estavam lá. Eles estavam dispostos a voltar e colocar a mão na massa. Eles estavam dispostos a reconstruir novamente o templo para que eles pudessem adorar a Deus. Eles estavam lá. E esses que estavam lá, eles doaram 500 quilos de ouro e 3.000 toneladas de prata. Veja o versículo de número 69. Aí fala em números ou em medidas que nós brasileiros não conhecemos muito bem, mas a NVI, ela traduz da seguinte maneira esse versículo. Eu vou ler aqui o versículo 69 na tradução NVI. Diz assim: de acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Agora perceba o versículo 68. Alguns, não foram todos, porque sempre há aqueles que resistem a cooperar com a obra de Deus. Veja o versículo 68. Alguns dos cabeças de famílias. O texto não diz foram todos os cabeças de famílias. O texto fala de alguns. Mas esse alguns deram esta quantidade, 500 quilos de ouro e 3.000 toneladas de prata para reconstruir o templo. E 100 vestes sacerdotais. E Deus abençoou este povo para que pudessem reconstruir novamente o templo. Agora deixe-me perguntar a você, onde você está? Os sacerdotes estavam lá. Os levitas estavam lá. Os cantores estavam lá. Os servidores do templo. Os filhos dos servos de Salomão. Aqueles que não podiam provar sua linhagem. Aqueles que não podiam provar que eram sacerdotes. Todos estavam lá. Ricos e pobres. O texto vai falar que alguns deram cavalos, outros deram mulas ou jumentos. O texto está dizendo ricos e pobres estavam lá. Porque o que tinha o cavalo era rico, o que tinha a jumenta era pobre. Mas eles estavam lá, ricos e pobres. E todo mundo estava lá. Aonde você está? Será que você também tem esta disposição de estar na casa de Deus cooperando, como este povo teve aqui? Como esse povo se dispôs aqui? Não havia templo, mas eu vou lá. É muito fácil ir para uma igreja onde tudo está pronto. Você senta, aí tem lá a escola dominical, a sala das crianças, aí tem lá a sala do jovem, está tudo estruturado. Aí tem a mesa diaconal, tem um conselho, mas e num lugar onde está começando? Qual é a sua disposição? Muita gente, já encontramos famílias assim, chega na igreja, não tem jovens na igreja, então vou procurar uma igreja que tem jovens. Por que não faz dos seus filhos o início para que novos jovens cheguem? Né? Já quer encontrar um monte de jovem, mas não quer que o seu filho seja o princípio, seja o início. Não tem crianças, então não pode fazer uma classe de crianças, então vou procurar uma igreja que tenha classe de crianças. Mas por que o seu filho não pode ser o início dessa classe? Este povo não tinha nada, mas eles estavam lá para iniciar, para começar. Todos estavam lá, ricos e pobres e todas as classes. Esta é a constituição daqueles que voltaram do cativeiro para
fazer a obra de Deus. E veja o motivo do porquê eles voltaram. Eles não voltaram lá para fazer negócios, ou grandes negócios, ou fazer os seus nomes grandes. Eles voltaram lá com um propósito e o intuito de reconstruir o templo para que Deus fosse adorado e eles pudessem adorar a Deus lá. Este era o propósito, o objetivo dos seus corações. Adorar a Deus novamente no templo, no lugar que Deus havia dito que ali ele seria adorado. Portanto, eles não estavam lá por eles estavam lá por Deus. E eles voltaram por Deus, porque Deus os chamou para isso. E eles ouviram o chamado. Deus moveu o coração de Ciro, mas também deste povo, para que eles voltassem para o lugar da adoração. Eles estavam dispostos, portanto, a sacrificar tudo o que eles tinham, deixar para trás e recomeçar novamente. Porque lá na Babilônia estava muito cômodo para eles. Estou muito velho, vou ficar por aqui. Ou sou muito jovem, tenho um futuro pela frente, vou ficar por aqui. Mas eles deixaram tudo. Deixaram os seus negócios, as suas casas e foram para Jerusalém, porque lá era o lugar da adoração. E era lá que Deus queria que eles estivessem, porque eles julgavam que isso era importante para eles. Isso era o mais importante das suas vidas, adorar a Deus, e nós fomos criados para isso, para adorá-lo. Quem nunca ouviu, talvez já tenha sido repetido aqui centenas de vezes, a pergunta 1 do catecismo: qual é o fim principal do homem? Qual é a finalidade da sua existência? Por que Deus criou você? Para adorá-lo, para glorificá-lo, para desfrutar dele para todo sempre. Esta é a resposta. Deus criou você para adorá-lo. E o povo tinha essa consciência. Estamos voltando para adorar. Portanto, nós estamos lá, ou iremos para lá para adorar, iremos cooperar, porque lá é o lugar que Deus novamente vai nos estabelecer conforme as promessas lá de Jeremias 30 e Jeremias 33. É aqui que Deus vai novamente restaurar o seu povo, vai estabelecer o seu povo para que o seu povo possa ser abençoado por Deus. Portanto, meus amados irmãos, estes são os nomes dos adoradores daquele período. Portanto, não pule na sua leitura. Leia estes nomes, porque foram estes que experimentaram das promessas de Deus e deixaram as suas vidas para trás, para ir em frente, para ir para o lugar da adoração e ser um instrumento nas mãos de Deus. Como nós falamos, lá não tinha nada, eles iriam começar tudo novamente. E este era o povo disposto a fazer isso, porque Deus tem um povo, mas esse povo tem um nome, cada um de vocês tem um nome. E a Escritura nos diz lá em Apocalipse que quando Cristo voltar, Ele nos dará um novo nome. E ali simboliza uma comunhão que haverá, né? Quando você tem muita intimidade com alguém, você dá um apelido, dá um nome para aquela pessoa. E lá Apocalipse fala isso, Cristo nos dando um novo nome, nos dando um apelido, expressando a comunhão que haverá. Agora deixe-me dizer que este povo não teve apenas o seu nome aqui. Lembre-se que o nome deste povo também está no livro da vida. Esse nome, os seus nomes não estiveram registrados apenas nas Escrituras, mas também no livro da eternidade. No livro de onde, quando Cristo abrir, o texto lá nos diz em Apocalipse 5:9, estarão os nomes de todas as tribos, povos, língua e nação. E os nomes desses estão lá no livro da vida do Cordeiro. Que Deus abençoe a sua vida e que você, meus amados irmãos, lembrem-se, eu preciso estar lá. Eu preciso ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus me chamou para isso e Deus me despertou para isso. Eu não quero encontrar tudo pronto. Eu quero que Deus me use como instrumento para reconstruir ou construir alguma coisa. E esse povo tinha essa consciência. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos entoar, meus amados irmãos, o hino de número 18 do Inário Novo Cântico. Hino 18.